Agora, como eu contei pra vocês, a gente vai falar a respeito de herpes, da herpes. Do herpes, vamos descobrir aqui qual é a forma correta de dizer. Tem tanta coisa interessante pra gente perguntar. Eu quero sua participação no @VocêBonitaTV. Quem tem e quem não tem, porque me parece que a qualquer momento, qualquer pessoa pode desenvolver herpes. Aí a gente convidou a dermatologista, a doutora Patrícia Mafra. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, minha estreia aqui. Super querida. Já batemos um papo enquanto a gente acompanhava o VT. E aproveitando a perguntinha da Carol, e que você é dermatologista, antes de entrarmos no assunto da pauta, herpes. Esse alongamento de cílios pode prejudicar? Como é que a gente encara e faz isso com equilíbrio para dar tudo certo? Não, ele pode ser feito sim. De acordo como profissional habilitada para isso, a gente não vê nenhum problema. Pode Porque ser ele feito, também não é sim. para sempre, né? Não, não é para sempre. Ele dura um mêsinho. Tudo questão de bom senso. Né? E procurar um especialista adequado para a área. É isso aí. Eu acho que fazer de vez em quando, próximo de uma época que você vai ter mais eventos. Vai ter um evento, final de ano, que tem muita coisa, Natal, Réveillon. Não tem nenhum problema, não. Vai fazer uma viagem mais longa. Tá aí, boa dica. Vamos lá, começando o nosso assunto de hoje, plantão de dúvidas, herpes. Pra gente iniciar, então, vamos entender o que é, né? Quando a gente fala, estou com herpes. O que é? Seria o ou a? Qual o substantivo utilizado? Na verdade, herpes é o nome do vírus. Certo. Né? A família herpes são vários vírus, mas existem os que causam infecções mais comuns. No caso aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho do herpes labial, genital e do herpes zoster, que causa a catapora e o herpes zoster. Então, entendeu? pode mandar perguntinha. Então, são os três principais vírus que a gente vai falar, herpes tipo 1, tipo 2 e o tipo 3. Tá aí. Na tela, então, primeira perguntinha, as principais dúvidas de consultório. Hoje tem depoimento, tem vídeo, tem um monte de coisa. Vamos lá. Na tela. Quais os sintomas, então, da herpes? O que acontece? Qual é o primeiro, o primeiro momento? Eles vão causar lesões aí na pele. No caso do herpes labial, vão causar dor, sensação de queimação, e essa sensação ela vem às vezes antes da lesão na pele, que são bolhas que a gente chama de vesículas, que fica avermelhado, muito comum em toda a região perioral, próxima ao nariz. Tá. No caso do herpes genital, ele pode acometer tanto o sexo feminino quanto o sexo masculino, e aí também vai gerar dor no local, pode ter lesões na vulva, na parte externa, pode ter lesões na parte interna, no canal vaginal da mulher, pode ter lesões perianais, e no caso do homem também em toda a região genital, pênis, e aí vai ser lesões que às vezes até passam despercebido, porque as bolhas se rompem, formam aquela úlcerazinha, que é uma feridazinha na pele, que se cicatriza com o tempo. Tá. E aí no caso do herpes tipo 3 é a catapora, que a gente já é bem familiarizado, e o herpes zoster, que causa algumas lesões, que a gente vai ter oportunidade de mostrar no vídeo aí explicativo. Daqui a pouquinho, interessantíssimo. Inclusive, você trouxe até aqui, ó, caderneta de vacinação do calendário, especial que é do meu filho. Achei super legal. Isso aqui é interessante, vocês vão entender porque a gente vai falar, claro, de vacinação também. Próxima perguntinha na tela. Em que condições o vírus da herpes, então, costuma se manifestar? É baixa imunidade mesmo? A alteração do sistema imunológico interfere sim, tá? O vírus da herpes, a maioria de nós teve contato ou vai ter em algum momento da vida. Tá. No caso do herpes tipo 1, que é o herpes labial, ele se manifesta numa idade mais jovem. No caso do herpes tipo 2, que é o herpes genital, ele se manifesta um pouco mais velho, mas todos nós vamos ter contato com esse vírus. E aí, por algumas circunstâncias, ele pode se manifestar e provocar a doença. Geralmente, queda da imunidade, exposição a um calor excessivo, estresse, cirurgia. Qualquer uma dessas condições pode fazer desencadear a doença. A gente tem imagem, né, Fu, para colocar, para ilustrar aí o que seria esse labial, porque pode mudar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem ter muitas bolinhas. E outras podem ter menos bolinhas. Ele se apresenta de forma diferente cada vez que aparece? Se apresenta, e até a primeira infecção geralmente é a mais florida, é aquela mais sintomática, que as lesões são mais visíveis, fica mais inflamado, mais vermelho. À medida que vai tendo outros episódios, vai se diminuindo essa quantidade, porque o organismo vai criando uma defesa, ele vai criando anticorpos, então vai diminuindo essa inflamação. Tendem a ser mais leves os episódios seguintes. Depois da primeira vez. Sempre costuma, na grande maioria das vezes, costuma ser o mais sintomático. Então, vai mandando perguntas, a gente está fazendo as principais de consultório aqui, eu espero a sua, @VocêBonitaTV. Próxima perguntinha na tela, isso daí é o vírus, né? Interessante ver ali.
quais os cuidados, então, para não transmitir herpes para as outras pessoas? Porque passa. Passa e é muito fácil de passar, tá? Os cuidados que a gente tem que ter são os cuidados básicos de higiene. Ele é transmissível através da saliva e os fluidos corporais. Tá. Só uma observação, gente, ele pode ser transmitido mesmo na ausência de lesões, porque uma vez que a gente tem o herpes, ele fica ali, adormecido. O herpes não tem cura. Então, é o que a gente falou das situações de estresse, queda do sistema imunológico, ele pode se manifestar. Mas a pessoa, mesmo na ausência de lesões, ela transmite esse vírus também. Puxa. Só que quando ela vai ter lesões, a época que aumenta muito essa transmissibilidade por causa justamente ali do líquido, né? São bolhazinhas, então o que deve se evitar é o contato mesmo com as lesões. Tá. E aí, no caso do herpes labial, evitar o contato com beijo, não dividir copos, né? Os hidratantes labiais, os objetos de uso pessoais, de uma forma geral, só a pessoa mesmo deve usar, não deve compartilhar isso. No caso do herpes genital, ele é considerado uma doença sexualmente transmissível, tá? Não é exclusivo. Tá. A pessoa pode ter o herpes genital não associado à atividade sexual, mas ela é considerada. Então, o uso do preservativo ajuda muito. Tem áreas que o preservativo não vai proteger, na área toda da vulva externa ali, a área perianal, mas o uso do preservativo se torna fundamental. Então, são os cuidados de contato. Agora, por exemplo, se a gente tem um aparecimento da herpes ali, ela foi crescendo, ela tem um ciclo, né? Isso. Ela aparece com as bolinhas, aí ela fica mais avermelhada, aí parece que ela explode assim, eu sei porque eu tenho. Depois ela toma uma área um pouco maior, depois ela vira uma casquinha. Uma casquinha. Isso é mais ou menos um ciclo de uma semana. Durante todo esse tempo a gente pode transmitir? Pode. A partir do momento que está mais sequinho, diminui muito essa transmissibilidade. A hora que começa já a ter dor, ficar avermelhado, porque às vezes a dor e a vermelhidão vem antes das bolhazinhas. Tá. E aí as bolhas, elas são muito rapidinho elas se rompem e formam essa casquinha. À medida que ficou seco, já diminui muito a chance de transmissão pelo contato. Seguinte, vamos para a próxima perguntinha, já tem perguntinhas do público hoje falando do herpes, então por isso que eu te perguntei no início. É um vírus, então não é da herpes, é do herpes. Na verdade é o vírus herpes, mas é a doença, é né, a então é a Tá certo dos dois jeitos, tá certo dos dois jeitos. Na tela, a próxima perguntinha. A diferença entre o vírus que provoca herpes labial e herpes genital, então é diferente? Como eu falei, são uma família. São vários tipos de vírus. 90% dos casos de herpes labial são causados pelo herpes simples tipo 1. Tá. E do herpes genital pelo herpes simples tipo 2. Mas isso não é uma regra, tá? É o mais comum, mas igual eu falei, 90%. Esses 10% aí pode ser. E aí até pode ser, por exemplo, pela prática do sexo oral. O herpes genital passar a se manifestar no herpes labial, tá? Mas se a gente for ver, são vírus muito semelhantes, mas o genital, ele é mais virulento, ele provoca mais doença na parte genital e o tipo 1, que é o labial, nessa região, mas não é regra. Agora, essa época do ano é uma época que aumenta, então, o aparecimento de quem já teve, ou assim, até tem a primeira vez? Herpes? Depende, Carol. A gente estava até conversando antes, né? Porque no inverno, com o clima muito seco, o ressecamento labial ele pode provocar um aumento aí da incidência de herpes. Mas no verão também, porque o herpes pode estar relacionado com muita exposição ao sol. Puxa, que entendeu? Interessante. Então, assim, a hidratação é importante. A hidratação é importante, muito importante. É o que eu falei de, assim, objetos de uso pessoal a gente não compartilha. Então, os balmes, né? Os hidratantes labiais, eles são de uso pessoal e intransferível. Tá. Mas é muito importante essa hidratação, sim. É por isso que às vezes as pessoas falam que tem mais no período de inverno. Então, gente, tá aí. Quem já teve, o negócio tá lá, vem e vai. Vamos fazer a hidratação. Já a gente fala do que pode ser feito como controle e medicamento, tá? Vamos para uma perguntinha que essa é legal. Inclusive, a gente tem ilustração para vocês. Olha lá, na tela. Lá. Um beijo, Aline, obrigada. Herpes zoster, eu tinha certeza que ia chegar a pergunta. Tem idade certa para se manifestar? Quais são os sintomas? Então, vamos colocar o nosso vídeo na tela, até para você explicar o que acontece, para a gente entender tudo. Vamos lá. O herpes zoster, na verdade, ele é da família do vírus da herpes, mas aí já é o herpes tipo 3, tá? Ele provoca lesões ali na pele, mas ele só se manifesta em quem já teve catapora na infância. É o mesmo vírus, chama varicela zoster, é o que conhece aí pelo cobreiro. Tá. E aí ele fica adormecido ali, depois que melhora esse processo da catapora, ele fica adormecido ali nos gânglios por um tempo indeterminado. A gente não sabe muito bem por quê, mas por uma alteração do sistema imunológico
imunológico, ele pode se manifestar e causar uma doença, que é muito mais comum nas pessoas mais velhas, principalmente acima dos 50 anos. Mas ele pode acometer qualquer idade, desde que tenha essa alteração aí no sistema imunológico. E o que ele faz na pele? Aí ele vai caminhando aí através desses nervos para se manifestar na pele. Provoca muita dor, então é uma doença, é uma condição dolorosa, pode provocar sensação de queimação, pinicação, e aí surgem as bolhas, tá? Muito mais comum localizadas ali na região de tronco. Tá. Geralmente acomete só uma metade do corpo, ela não atravessa, fica só em uma metade mesmo, é uma característica, mas pode acometer ombro, pescoço, rosto. A área mais comum é o dorso, mas ele pode ter um acometimento geral aí dessas regiões todas, tá? Agora, quando a gente bate o olho, confunde com uma dermatite, algo do tipo, ou vocês, é clássico, assim, as bolinhas? Para o dermatologista é bem clássico, principalmente pela história clínica. Tá. A gente faz o diagnóstico do herpes, qualquer que seja, tipo 1, tipo 2 ou o herpes zoster, pela história. É muito característica a dor, a sensação de queimação, que às vezes vem antes da lesão. Que você tem essa sensação de queimação, só que de forma mais intensa no caso do herpes zoster. E na pele? Então, a gente não precisa muito de exame aí, não. E as lesões são bem características, porque são aquelas bolhas que às vezes se rompem rápido, fica aquela crostazinha numa metade só. Então, pela história, a gente consegue fazer o diagnóstico, tá? É difícil se confundir aí com uma dermatite. Embora, que inclusive foi a pergunta da Aline, você comentou que acomete mais mulheres numa fase mais, enfim, mais velhas, também, tá? Homens também. Não é só... A gente tem um caso para contar de uma jovem que inclusive trabalha junto com a gente, que é a Bárbara. Vamos ouvir o depoimento dela, porque ela teve, olha lá, vamos ver. Bom, eu tô aqui para falar de quando eu peguei a tal da herpes zoster e foi horrível, né? São umas pintinhas que apareceram bem aqui no peito e que deram uma volta aqui no meu pescoço. E a princípio eu não sabia o que era, eu achei que era alergia. E aí começou uma ardência, começou a arder, não coçava, começou a arder. E aí eu achei estranho, eu fui num dermatologista, só que ele me achou que era alergia, me passou remédio de alergia, vários remédios, eu comprei. E aí eu comecei a passar creme, né? E não passava o negócio, não passava e começou a arder mais, muita ardência, até que eu fui em outro médico e aí ele falou, não, isso daqui não é alergia, isso daqui é contraído de vírus, né? Isso daí é vírus, é a herpes zoster. E aí comecei a tomar os remédios certos e aí já nos primeiros dias, assim, já parou de arder, só que só foi sair todas as bolinhas mesmo depois de uns 2 meses. Vou aproveitar para a gente tirar dúvida a respeito do depoimento da Bárbara. Um beijão para ela, trabalha aqui junto com a gente, é uma excelente profissional. E eu fico pensando, quem trabalha no vídeo é aquilo que a gente comentou. Eu tenho herpes, os meninos fazem um esforço enorme para cobrir com maquiagem e tudo mais. Por isso a informação é sempre o melhor. Neste caso, como ela era muito jovem, você acha que o médico, claro, num primeiro momento, falou, isso aqui... Pode ser. Aparecem mulheres mais velhas. Justamente, num primeiro momento, às vezes as lesões não estavam ali tão floridas, entendeu? E é uma doença caracteristicamente de pessoas mais velhas. E ela estava bem, pelo visto, não tinha nenhuma alteração significativa, nenhuma doença. Então pode ser por isso que ele tenha feito essa confusão aí. E aí tem um medicamento próprio para isso, via oral? Existem sim os medicamentos, que são os antirretrovirais, que é como se fossem antibióticos contra os vírus. Mas eles não curam, tá? Como eu falei, o herpes não tem cura. Herpes tipo 1 e tipo 2, que é o labial e genital, ele vai fazer os episódios se melhorarem mais rápido e diminuir o risco de contágio, então sempre é bom tomar. No caso do herpes zoster, é fundamental o tratamento, tá? A gente pode explicar melhor isso aí, se você quiser, porque eles diminuem muito os sintomas e as complicações, que a gente pode falar daqui a pouco das complicações do herpes. Então, porque pode ter se ela não tivesse essa rapidez, ela podia ter outros problemas. Ele vai melhorar de toda forma, mas aí pode aumentar a chance de sequela, então é importante esse tratamento. Estamos falando de herpes, a gente vai colocar a perguntinha do público, mas íamos comentar as complicações do herpes zoster, que você comentou. Zoster. De novo. Zospes. Zoster. Tem de tatu. Falei pra Nick, põe na minha ficha, senão porque eu vou ficar falando 1000 vezes e não vou conseguir falar. Zosper. Não, Zoster. Pronto, agora sim. Zoster. Cobreiro. Pronto, cobreiro. Complicações. A gente ouviu, então, o depoimento da Bárbara, até para quem chegou agora, ela é jovem, o que não era algo comum.
caso ela demorasse um pouquinho mais para identificar, o que poderia acontecer? Na verdade, dificilmente o herpes zoster é uma doença grave. Ele é autolimitada e vai ter essa durabilidade mesmo, aí, de 1 a 2 meses. Mas a gente sempre trata porque ele diminui muito o índice de complicações. Ele só vai ser grave em pessoas aí com muita alteração do sistema imunológico, um HIV, uma AIDS, né, doença mesmo, fazendo tratamento de quimioterapia, usando imunossupressor, aí ele pode se tornar uma doença grave. Caso contrário, não. Mas quando a gente consegue fazer o tratamento, principalmente nos 3 primeiros dias, a gente diminui a chance. A complicação mais comum é a neuralgia pós-herpética. O que é isso? É uma dor que permanece. Como eu falei, o herpes ele já é uma doença por si só dolorida. Mas existe uma inflamação que pode permanecer na inervação, nos nervos. E aí a pessoa ter essa dor por vários anos, sintomática mesmo, a ponto de atrapalhar a qualidade de vida. Nossa. Quando você faz o tratamento e a gente consegue iniciar esse tratamento nos 3 primeiros dias, a gente diminui essa chance. E existem outras complicações mais raras, que é acometimento ocular, e aí diminuição da acuidade visual, até uma cegueira, encefalítica, inflamação do sistema nervoso, entendeu? São complicações mais raras, mas podem existir. Então, gente, tá aí, tem que fazer o diagnóstico rapidinho, por isso é importante a informação. Vamos colocar a perguntinha do público? Dá tempo? Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Um beijo, Cá, obrigada. Ai, lindona, tô com saudades. Hoje todas queridas aí do Você Bonita. Colocar gelo na herpes labial pode combatê-la? Agora vamos falar das coisas que pode e que não pode? Adorei a pergunta. Existe muito mito, né? Na verdade, não, tá? O gelo aí, ele pode até irritar mais essa pele, na mucosa labial, que já vai estar ali machucada. O que pode é porque as pessoas falam do gelo, porque fica realmente essa sensação de queimação. O ideal seria fazer o tratamento. Tem o oral, que vai fazer ficar mais curto, mas existem os tópicos. O aciclovir, que é o medicamento que a gente consegue achar em pomada, ele vai aliviar essa sensação de queimação, tá? Gelo, alguma coisa dessas receitas caseiras, pasta de dente, nada disso, porque pode acabar piorando aí a situação. Não ajuda em nada. Tá aí, Cá, obrigada pela perguntinha. Tem que ter, então, a pomadinha certinha ou o medicamento certinho. Vamos fechar falando da vacina. Como é que a gente... enfim, tem aí uma prevenção ou a gente interpreta a vacina, lá a perguntinha, existe vacina para herpes? Pelo que eu estou entendendo... Existe, no caso do herpes 3, que é o zoster, que a gente estava falando. Tipo 1 e tipo 2, não, tá? Eu até trouxe aqui a cadernetinha de vacinação do meu filhinho, para ilustrar, porque existe a tetravalente, que é uma tetraviral, que é uma vacina que faz parte do calendário básico, que é contra a catapora, porque só vai ter herpes zoster quem teve a catapora, tá? Então, ela é uma vacinação que faz parte com 1 ano e 3 meses e um reforço aos 4 anos. Mas existe também a vacina contra o herpes zoster, que é indicada aí para adultos acima de 50 anos. O ideal seria que todos tomassem essa vacina, mesmo quem não teve catapora, porque a pessoa pode ter uma doença subclínica, que é aquela doença que vem sem sintoma e passar despercebido. Mas essa vacina já não faz parte do calendário. Então, é uma vacina particular e o preço é um pouquinho salgado. Mas que bom você citar, né? Comentar. Tem, quem tiver o interesse, então, acima dos 50 anos, seria interessante. Seria muito interessante. E que teve essa herpes zoster ou que teve catapora. Que teve catapora. São manifestações diferentes. A catapora na infância e o herpes zoster na vida adulta. Então, teve catapora. Mas é o mesmo vírus. Pode fazer, então. Pode fazer a vacina acima dos 50. Tá aí, gente. Procurem saber mais do assunto. Adorei essa cadeirinha, né? Que máximo. Dá tempo de mais uma pergunta? Encerramos, né? Ai, dá rapidinha dá. A gente sempre adora. Na tela, quem escreveu pra gente? Olha lá. Beijo, Ju, obrigada. Pomada de assadura evita herpes na boca. É o que a gente falou aí dos mitos, né? O ideal é sempre avaliar com um profissional, com um médico, dermatologista, que vai cuidar aí da pele. Mas essas receitas caseiras a gente sempre evitar, porque acaba piorando aí um quadro. Agora, a pessoa que começa a ter recorrente, que ela vem uma semana, fica 2 sem, depois vem de novo, vale aí um hemograma completo, um examezinho de sangue para ver se está tudo bem? Não vai mostrar, na maioria das vezes não vai mostrar, a menos que seja uma doença já em um grau avançado. Mas existe um aminoácido aí que a gente consegue até na alimentação, que é a lisina, que a gente não produz, mas carne, ovo, soja, a gente consegue. E ele vai atuar contra a arginina, que aumenta a produção do herpes. E a arginina está no chocolate. Entendi. Então, que piora tudo. Estresse,
piora tudo. Então a gente combate, olha que legal, nas proteínas, porque é aminoácido. Muito bom. Tenho que voar, gente. Acabou tudo, olha lá. Vamos lá, vamos seguir a doutora, @doutora abreviado Patrícia Mafra. Doutora abreviado Patrícia Mafra, tudo junto no Insta. Um beijo, gente, até amanhã.